O fechamento de 3 mini pronto-socorros para reforma a partir de fevereiro está gerando muita reclamação. Usuários e sindicalistas protestam contra a fórmula anunciada pelo governo. Já a Secretaria de Saúde garante que vai haver atendimento para todos e anuncia que os postos vão virar UPAs. O mini pronto-socorro do Jacintinho existe há mais de 30 anos. Agora, a unidade de saúde será fechada para a reforma, que só deve ser concluída em setembro. A situação preocupa a população. O importante para a nossa comunidade é permanecer o mini pronto-socorro, que ele sim precisa de uma reforma, mas que seja construída a primeira UPA e depois a gente pensa na reforma do mini pronto-socorro. Além do João Firma, aqui no Jacintinho, mais 2 unidades serão reformadas em caráter imediato. O mini pronto-socorro Assis Chateaubriand, Tabuleiro, e o Denilma Bulhões, no Benedito Bentes. As unidades estão em péssimas condições de existência, então correndo o risco de ter uma coisa mais grave. Então, as dificuldades, elas já existem e já são suficientemente graves para essas unidades continuarem abertas. Agora, em relação ao atendimento, nós estamos tendo maior cuidado de relocar esse atendimento para que a população não sofra totalmente essa diferença. De acordo com o Sindicato da Previdência, Assistência Social e Saúde, o Sindiprev, o fechamento simultâneo das 3 unidades vai causar transtornos no atendimento. O sindicato também não concorda com a relocação dos funcionários. Preciso que tanto o governo do estado quanto o prefeito, todos os dois, cheguem a um consenso de que com saúde não se brinca. A gente não pode estar com a vaidade de estar querendo jogar para a comunidade, para a sociedade, o ônus de se fazer uma coisa assim tão grandiosa da forma como está sendo feito. A secretária estadual de saúde explica ainda que após a reforma, os mini pronto-socorros serão transformados em unidades de pronto atendimento. A política dos ambulatórios de 24 horas ela foi extinta, ela foi demonstrada e provada de que precisávamos avançar na proposta para atendimento às urgências e emergências, e é quando surgiu a política da UPA, que é a unidade de pronto atendimento, que traz mais coisas, mais atendimento, mais acesso para a população. O Ministério Público Estadual criou um grupo de combate à sonegação de impostos. Para conversar sobre o assunto, eu recebo aqui o secretário especial da Receita de Alagoas, Fabrício Marques. Boa tarde, secretário. Um prazer recebê-lo aqui no Jornal do Dia. Como é que a Cefaz vai atuar aí, junto com o MP, nesse combate à sonegação de impostos? Na realidade, o MP, ao criar o grupo, ele vem seguindo o caminho que outros ministérios públicos do Brasil já fizeram, principalmente os estados do Sudeste, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Vai facilitar muito para a Fazenda no encaminhamento das questões de combate à sonegação, tendo um grupo especializado no Ministério Público de combate à sonegação fiscal. Então, a Fazenda, que já encaminha normalmente denúncias para o Ministério Público, ela terá agora, a partir da criação desse grupo pelo Ministério Público, muito mais facilidade e celeridade por ter um grupo especializado no Ministério Público. Quais são os setores que mais sonegam tributos hoje em Alagoas? Olha, é difícil a gente eleger um único setor. Na realidade, o Estado tinha um passado de displicência em relação à questão tributária, em relação à questão de fiscalização, mas a questão de sonegação ela não perpassa apenas no Estado. Hoje, a gente tem as fraudes estruturadas que implicam associações em vários estados, e o Ministério Público vai ajudar muito, porque ele se associa a outros ministérios públicos para combater. A gente tem feito fiscalizações muito eficientes na parte do setor de combustíveis. Recentemente, a gente teve uma apreensão de 160 mil litros de álcool hidratado que estava entrando no estado, que ia ter um caminho que não era adequado. Então, a gente tem feito um trabalho muito grande, a nossa equipe de mercadorias em trânsito tem feito um trabalho muito grande. Agora, em geral, a gente tem os crimes mais estruturados no país, que são os mais importantes. Então, são vários setores. A gente busca, neste caso, trabalhar com os vários setores. Quando vocês conseguem identificar uma empresa ou até uma pessoa física mesmo que sonegou o imposto, o que acontece?
Tem algumas irregularidades que são brandas, que ela não atende apenas à questão fiscal, questão legal da fiscalização. A gente notifica o contribuinte e ele é chamado a responder pelas eventuais infrações. Existem infrações, são infrações leves, são infrações que se tem as condições de ser paga, seja por um auto de infração, seja por notificação, e tem infrações graves, como empresas laranja que criam créditos falsos para outros contribuintes, outros estados, e esses casos mais graves, dependendo, são enviados para o Ministério Público, os casos mais graves. E além da multa, essa pessoa vai ter também que pagar o imposto devido, né? Para onde vão esses recursos depois que eles são recuperados? No caso da arrecadação do ICMS, até vocês estavam há pouco falando sobre a questão da crise dos municípios, 1/4 da arrecadação do ICMS é transferida para os municípios do próprio estado. Então, você já tem uma grande fonte de recurso aí para os municípios do estado. E o restante, praticamente 40% dos recursos que sobram para o estado, eles são investidos em saúde e educação. Então, a gente tem um gasto social, estrutural e importante para o estado, que é o gasto de saúde e educação, que é a principal receptora dos recursos de arrecadação de ICMS. O estado de Alagoas tem uma arrecadação própria muito baixa para financiar serviços públicos. Então, combater a sonegação e ter a ajuda da sociedade em relação a esse combate é muito importante para o estado ter condições de desenvolver políticas públicas e ofertar um serviço público de qualidade. E aí, como é que a sociedade pode ajudar? Denunciando. Casos? Nós temos a ouvidoria denunciando, seja a Fazenda ou ao Ministério Público, e o caso do Programa Nota Fiscal Cidadã é um caso típico, pedindo a nota fiscal, um caso que ajuda muito a gente a identificar. Quando a gente coloca lá o nosso CPF. Isso, quando a gente pede o CPF, que vocês cadastram o CPF, a gente tem ali uma ferramenta importante para, na ponta, lá no comerciante final, a gente identificar eventuais irregularidades. Isso é muito importante para a gente, essa mudança de cultura no Estado é muito importante para o Estado. É interessante, né? Não é só mais um programa para que a gente possa aí, ter essa possibilidade de ganhar prêmios, né? Ou até ter os valores revertidos, né? Tem essa questão também da fiscalização. Mas e o sistema de prevenção e combate à sonegação do Estado? Ele está sendo modernizado também para que vocês consigam ter essa maior fiscalização? Está sendo, é muito importante você estar colocando que está sendo. Na realidade, a gente tem investido muito na área tecnológica. Isso demora um pouco a gerar frutos, porque a gente... Até a escolha, a decisão do que comprar, qual ferramenta comprar, isso demorou um certo tempo. Nós estamos agora, a partir do final desse último semestre de 2016, recebendo máquinas novas, estruturas novas para trabalhar. E esse ano é um ano, acho que a gente vai ter muitos frutos de cruzamento de dados. A gente tem muitos bancos de dados hoje que estão sendo estruturados para criar o que a gente chama de Big Data, para cruzar informações em tempo real. Então, hoje, estados mais avançados do que Alagoas conseguem identificar no ato de uma emissão de uma nota a possibilidade de indício de uma irregularidade. Hoje, a gente ainda só identifica um pouco depois do fato ocorrido. Nós estamos trabalhando para que a gente já tenha prevenção e tenha a possibilidade de identificar em tempo hábil a possibilidade de não permitir uma estruturação, uma sonegação ou uma criação de uma fraude, que hoje ainda ocorre, tem se reduzido, a gente percebe pelo trabalho, mas a gente está trabalhando para combater e ter a possibilidade de ter mais eficiência. Secretário, só para a gente encerrar, voltando a falar sobre esse grupo aí que foi criado pelo MP, vocês têm alguma noção, alguma perspectiva aí de quanto deve ser arrecadado com esse trabalho, essa força-tarefa? É muito difícil estimar para um Estado qual é a sonegação que existe no Estado normalmente. O que a gente tem é olhando para estados, se a gente fosse olhar para estados que tem um grupo como o GAESF, aqui foi criado agora recentemente pelo Ministério Público, a gente tem um volume de milhões a acrescentar por ano. Caso de estados como a Bahia, eles têm divulgado que nos últimos anos eles conseguiram recuperar, num modelo parecido com o que está sendo criado aqui em Alagoas, em torno de quase R$1 bilhão em 5 anos. Tá? Alagoas é menor, não vai chegar em 5 anos, pode não chegar a essa marca, mas são valores expressivos aí, provavelmente na casa de centenas de milhões aí em um período razoável. Tá ok, secretário, muito obrigada pelos esclarecimentos, bom trabalho para o senhor. Eu que agradeço.
O Jornal do Dia, aqui da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião de Comunicação, fica por aqui. Amanhã eu volto logo depois do Plantão Alagoas, lembrando que diariamente você assiste o programa Boletim de Ocorrência às 5h30 da manhã e agora vem aí o Arena com Júnior de Mello. Uma ótima tarde para todos, até amanhã.